Bom dia a todos. Um momento histórico aqui para a gente no Senado Federal. Nunca na nossa história tantos senadores, a maioria absoluta da nossa casa, se posiciona publicamente no sentido de fazer o impedimento do ministro Alexandre de Moraes. A nossa conversa com o presidente Davi ontem foi muito franca, muito aberta, e o que eu posso falar é que há sim um sentimento comum de que algo precisa ser feito para resgatar a normalidade. Ninguém aguenta mais tanta briga, tanta confusão e, no nosso ponto de vista, muito em função do extremismo do ministro Alexandre de Moraes, com as decisões que ele tem tomado. E quanto mais passa o tempo, mais ele desagrada os seus pares, mais constrange os seus pares. E um Supremo forte é aquele que respeita os limites. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes precisa voltar a ter limites, assim como todos nós temos, e o limite para todos nós é a lei. E a partir do momento que ele descumpre a Lei 1079, tomando decisões em processos que ele deveria se declarar suspeito, é um critério objetivo, a lei tem que valer para todos. Então, mais uma vez aqui, eu corroboro a nossa vitória de conseguir aumentar essa quantidade de senadores que são suficientes para a abertura do seu processo, o que automaticamente o afastaria por 6 meses. No tocante à pergunta que foi feita aqui, ontem eu estive lá. O meu pai é sempre muito duro, né? Sempre muito difícil. Saber que é uma pessoa honesta, uma pessoa correta, que não tem absolutamente nada a ver com o 8 de janeiro. Eu sou uma pessoa que convivi e acompanhei de perto tudo o que aconteceu. Posso garantir a todos vocês que quando uma pessoa inocente é submetida a uma prisão, como ele está sendo, a indignação é infinita. Tem que ter muito temor a Deus, tem que ter muita cabeça no lugar para poder conseguir superar esse momento difícil. Apesar disso, ontem, quando eu estive lá visitando o meu pai, ele se mostrou uma pessoa, e isso é que eu acho que é importante, uma pessoa muito forte. A gente às vezes chega lá com um pouco abalado para dar um apoio moral e sai de lá fortalecido. Quando a gente queria ir para lá levar força para ele, a gente sai de lá fortalecido pela força dele. Então é isso que todo o povo brasileiro, quando vai para a rua e se manifesta, e a gente sabe, né, que é muito em função do carinho que as pessoas têm com o presidente Bolsonaro, isso de verdade, não é retórica, não é narrativa. Isso de verdade dá muita força para ele, né? É difícil você chegar lá e ver ele com uma tornozeleira eletrônica na sua perna, com ela sendo recarregada na tomada. Então quero dizer a todo o povo brasileiro que vocês recarregam as baterias do presidente Bolsonaro todos os dias, seja nas ruas, seja na internet, com essa manifestação de amor que vocês têm dado por ele com tanta frequência. Então, respondendo a sua pergunta, o presidente Bolsonaro está muito forte e mais animado do que nunca, ainda mais com essa vitória que nós tivemos hoje aqui, tanto no Senado quanto na Câmara. O que ele achou das ocupações, senador? Ele chegou a pedir isso? Foi curioso porque ele, assim, quando eu cheguei lá, ele é tão disciplinado que ele não sabia que eu estava autorizado a visitá-lo. Porque a informação começou a circular pela internet, logo na sequência eu fui para lá, e quando eu cheguei lá ele não sabia, né, que havia tido essa autorização. Aí ele abriu a porta: cara, você pode estar aqui? E falei: pô, pai, é claro que eu posso estar aqui, eu não viria para cá, né, se não tivesse dentro da lei. Né? Então, a pessoa que compreende o momento que a gente está passando, e ele também sabe que da forma como as coisas estão hoje, é difícil você chegar num consenso, e a gente não está aqui defendendo que há um acordo para aprovar a anistia. A gente está aqui defendendo que há sim um acordo para que se paute a anistia, tanto na Câmara quanto no Senado, e quem tiver a maioria vai levar essa. E é um gesto importante, eu acho que até um troféu para toda a população a gente ter conseguido avançar até esse ponto, porque até ontem o que se tinha era uma conversa de bastidores para aprovar uma anistia meia-bomba, uma meia anistia. E você vê o casuísmo disso. Se pode se aprovar uma meia anistia só para não atingir o presidente Bolsonaro, isso não seria inconstitucional. Agora, se a gente fala de uma anistia que é ampla, geral e restrita, como nós estamos defendendo, aí ela passa a ser inconstitucional só porque ela poderia afetar também Bolsonaro. Quando a gente está discutindo anistia, não é sobre pessoas, é sobre os fatos que aconteceram. A gente não está aqui com tempo para discutir o que levou o Brasil a chegar a esse ponto. Mas eu acho que é um gesto de maturidade que eu sempre falei desde o primeiro dia. Os problemas do Brasil
a gente resolve aqui. E mais especificamente dentro do Congresso Nacional, e é isso que eu acho que o presidente Hugo Mota e o presidente Davi Alcolumbre têm a consciência de recolocar o Poder Legislativo no seu devido lugar que a Constituição garante, e a nossa responsabilidade como homens públicos, tanto nós da oposição como aqueles que estão hoje no governo, temos a responsabilidade de tomar essa decisão aqui nos plenários das casas, seja ela qual for, seja qual for a maioria, para qual lado for. Cada um de nós vai estar com o sentimento de dever cumprido, de que nós não estamos nos omitindo de fazer a nossa obrigação e não estamos cedendo à pressão, seja de qualquer outro poder que seja,